Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o País das Mulheres. Bom, se vocês acompanham aqui no canal, vocês sabem que em março a gente fez o projeto Mulheres Continentais. Os meus vídeos estão um pouco atrasados, mas ainda estão saindo. E esse vídeo, ele na verdade é quase que um extra. O que aconteceu? Se você ver lá o vídeo que eu falo sobre quais leituras a gente vai fazer, você pode ter percebido que a Raquel ia fazer uma leitura do livro Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, inclusive é a mesma autora que eu escolhi para representar a América Central. Só que ela ainda tinha que adquirir esse livro e acabou não conseguindo adquirir. E aí eu falei assim, Raquel, eu tenho um livro aqui que eu li no ano passado para o mesmo projeto, como da América Central, que é O País das Mulheres, de uma autora da Nicarágua, que é a Gioconda Belli. Você pode ler ele. Ela, ótimo, vou ler ele, porque eu ainda não tinha trazido resenha para vocês aqui no canal. Só que o que aconteceu? Quarentena, coronavírus. Então a gente não conseguiu, ela não conseguiu pegar o livro comigo, porque a gente mora em cidades diferentes. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu já li o livro, então eu falei assim, então eu vou fazer a resenha de qualquer jeito lá. Então, seria como que um vídeo substitutivo da Raquel, aproveitando que ela já leu o livro do mês pra mim, então eu vim aqui fazer um vídeo pra ela, pra dar uma compensada. Mas vamos lá, como eu disse pra vocês, a Gioconda Belli é uma autora da Nicarágua, e O País das Mulheres é um livro que a gente vai ter o partido da esquerda erótica chegando ao poder em Farguas, que é um país ficcional aqui da história. Mas vamos com calma. A nossa personagem principal é a Viviana. A Viviana é a presidenta do país de Farguas e ela acaba sofrendo um atentado no início do livro. E aí, depois que ela sofre esse atentado, ela fica ali à beira da morte, ela entra numa espécie de coma. E nesse coma, ela vai num lugar, sabe, meio que ali num limbo entre a vida e a morte. Ela chega num quarto com vários objetos que ela perdeu ao longo da vida. E quando ela toca cada objeto desse, ela vai tendo uma lembrança. É através dessas lembranças da Viviana que a gente vai acompanhando como que ela chegou à presidência da República ali do país de Farguas. Farguas é um país que sempre foi governado por homens e que tinha muito histórico de corrupção e outros crimes de colarinho branco. Só que esses crimes começaram a vir à tona e a população estava extremamente satisfeita. Junto com outras mulheres, a Viviana, ela fundou o Partido da Esquerda Erótica. E aí a gente tem inclusive um manifesto do partido aqui no livro, então é bem legal explicando o porquê desse nome, enfim, várias coisas. E aí, contra o que elas realmente acreditavam, elas acabaram ganhando a eleição. E elas são extremamente revolucionárias, o partido dela é extremamente revolucionário e esse sentimento de insatisfação ali da população que levou elas ao poder. E aí as medidas que elas tomam são até mesmo drásticas, né, quando elas assumem o poder, e a principal delas é de tirar todos os homens dos cargos públicos e que tenham a ver com o governo. Então, todas as profissões, não, todas as ocupações ali relacionadas ao governo vão ser ocupadas a partir de agora por mulheres. E aí, a partir daí, a gente vai tendo o desenrolar dessa história, o que vai acontecer com a Viviana, se ela vai morrer mesmo ou não. Aí começam até algumas conspirações políticas, né, porque muitas pessoas ficaram insatisfeitas depois que elas chegaram ao poder, principalmente quem estava no poder antes. Então a gente tem aí todo esse jogo político e a gente vai acompanhando essa história nesse livro. É um livro extremamente divertido, eu encarei como uma sátira, ele é muito divertido mesmo, e aí ele traz questões de reflexão também. Então, todo livro de ficção, independente do livro, não só ficção, ele traz reflexões pra gente, esse não é diferente. Aqui a gente tem uma nova visão sobre a questão da maternidade, que eu achei muito legal, assim, eu acho que é um dos pontos altos pra mim, foi que a gente nunca tinha pensado o como que a maternidade é encarada dentro de uma sociedade machista e patriarcal. Então, assim, por que as mulheres têm que se afastar do trabalho? Não os homens, para ficar em casa cuidar dos filhos. Como fazer um ambiente de trabalho propício para que mães, né, que acabaram de ter seus nenéns, que geralmente têm uma licença de no máximo 6 meses, voltem a trabalhar, entendeu? Então elas até mesmo pensam em questões de creche dentro dos ambientes de trabalho e coisas desse sentido, que para mim foi uma reflexão ótima. Além de questões sobre o próprio machismo, sobre como que o governo ele sempre é centrado na mão de homens, né? Agora isso está mudando aos poucos, mas você vê que
O Brasil mesmo, o próprio Estados Unidos, por exemplo, nunca teve uma presidente mulher. O Brasil teve uma. Então, assim, são coisas que estão mudando ao longo do tempo e que esse livro também traz de reflexão. E aí aqui eu queria deixar uma pequena ressalva, que é só um ponto de cuidado nesse livro, porque muita gente pode encarar ou entender como algo feminista. E, gente, muito cuidado com isso, porque o feminismo já é algo que é incompreendido aí. Muita gente já acha que é o contrário do machismo, acha que as mulheres querem que os homens se ferrem e dominem, e não é assim, né? São direitos iguais. E aqui nem sempre a gente tem isso, a gente tem essa mudança de cenário que os homens deixam o poder e as mulheres assumem. Então isso não é muito bem o feminismo, apesar da gente poder tirar algumas lições desse livro, sim. Então fica só esse pequeno cuidado aí ao ler esse livro, mas esse livro pra mim ele é uma sátira, ele é super divertido, eu acho que você tem que ir com a mente de que é ficcional e que é um país inventado, e como que essas mulheres conseguiram ali, dentro dessa situação tão difícil que o país estava vivendo, realmente transformar e mudar muita coisa. Então, assim, eu acho que vale super a pena, além da gente expandir também as nossas fronteiras literárias, que é um dos grandes intuitos do Mulheres Continentais, né? Eu acho que por minha própria conta, eu nunca iria procurar uma autora da Nicarágua, talvez, né, que é um país que muita gente às vezes nem sabe exatamente onde que é, o tamanho e tal, muito pequeno, mas Gioconda Belli escreve de uma forma muito divertida e bem fluida e bem envolvente. É um livro curtinho, é uma leitura rápida, é uma leitura, inclusive, acho que boa para sair de ressaca literária, porque ela dá uma aliviada na mente, assim. Então eu recomendo muito para vocês, inclusive se alguém já leu alguma outra coisa da autora, porque aqui na própria orelha do livro fala que ela tem prêmios, assim, né? Prêmio da Casa della América, da Casa das Américas, igual a Teresa Cárdenas, que ela escreve poesias e alguns outros romances e contos infantis também. Esse é o único livro que eu conheço dela e fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e leiam esse livro e expandam suas fronteiras literárias. Se você gostou desse vídeo, deixa eu curtir aqui, deixa seu comentário também se interessou por essa leitura, se tem vontade de fazer alguma leitura ou se quer deixar alguma indicação pra gente, que ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? Além disso, se inscreve se não for inscrito. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!